Olá pessoal, nessa aula nós estamos interessados em estudar determinantes e saber como esses determinantes, mais adiante a gente vai saber como esses determinantes estão relacionados com sistemas lineares. A gente também vai ver que aquelas regras que foram ensinadas para a gente sobre determinantes, na verdade, elas surgiram da resolução de sistemas lineares, mas isso a gente vai acabar deixando para a próxima aula. Na aula de hoje nós estamos interessados então em determinar o que é um determinante, porque a gente usa essa regra para muitas coisas, mas a gente não sabe o que é, e mostrar que esse determinante vem dos sistemas lineares e, além disso, calcular determinantes de ordem 2, de ordem 3, de ordem 4 e de ordem acima disso. Então, antes de a gente começar a falar sobre determinantes, eu vou mostrar para vocês que esses determinantes, num primeiro momento, eles vêm da resolução de um sistema 2×2. Então, vamos imaginar que eu tenha esse sistema 2×2 aqui e eu queira resolver esse sistema por eliminação gaussiana. Para isso, eu vou montar uma matriz aumentada desse sistema e vou... Para zerar esse valor que está aqui, eu preciso fazer menos 2 vezes a linha 1 mais a linha 2 e substituir a linha 2. Então, nós vamos ter 1, 2, 3, aqui a gente vai ficar com 0, menos 4, menos 3 vai dar menos 7, e aqui menos 6 mais 4, isso vai dar menos 2. Com isso, a gente já consegue resolver esse sistema entendendo que menos 7y é igual a menos 2, portanto, o y vai ser igual a 2 sétimos. E se nós sabemos que 1x mais 2y, ou seja, mais 2 vezes 2 sétimos, é igual a 3, nós vamos ter que o meu x vai ser igual a 21 sétimos menos 4 sétimos, ou seja, o meu x vai ser igual a 21 menos 4, 17 sétimos. E essas daqui são, então, as duas soluções desse sistema. E por que eu estou falando isso? Porque existe uma regra geral que ela me diz que se eu tenho um sistema linear dessa forma aqui, com duas equações e duas incógnitas, eu posso resolver esse sistema através do cálculo do determinante de algumas matrizes. Então, olha só, se a gente fosse resolver esse determinante, nós poderíamos dizer que a gente pode escrever isso aqui da seguinte forma, né? Na forma matricial. Aqui eu tenho AB e aqui CD. Isso daqui multiplica XY e isso é igual a UV, que é o termo independente. Ficou piquititinho ali. Bem, o que essa regra aqui está me dizendo? Que o valor x ele pode ser calculado através da divisão entre dois determinantes. Lembra que essas barrinhas aqui, elas representam um determinante de uma matriz, né? No quociente, eu tenho o determinante desta matriz aqui, que é a matriz dos coeficientes, do x e do y. E na parte superior, eu tenho um determinante em que, no lugar da coluna onde eu tinha o x, eu troquei isso pelos valores do termo independente, e no outro lugar eu deixei os valores como eles estavam na matriz original dos coeficientes. A mesma coisa para o y. Embaixo eu tenho o determinante da matriz dos coeficientes e em cima, ou melhor, em cima eu tenho uma matriz em que no lugar da coluna que eu tinha os valores do y, eu substituí pelos valores do e v. E aí, então, essa é uma regra que ela serve para a gente resolver esses sistemas lineares. Então, para eu encontrar o x de acordo com essa regra, utilizando esse sistema linear que está aqui, eu vou ter dois determinantes para calcular. No primeiro determinante, embaixo, eu vou ter a matriz dos coeficientes, então vai ser 1, 2, 2 e menos 3.
E em cima eu vou ter um determinante em que a coluna que eu tinha, o x, eu vou trocar pelo termo independente, então nesse caso 3 e 4, e que a outra coluna vai ficar igual, então 2 e menos 3. Da mesma forma, se eu quiser encontrar o y, eu vou ter que resolver dois determinantes. Embaixo eu vou ter a matriz dos coeficientes. E em cima eu vou trocar a coluna que eu tinha, o y, por esse termo independente. E a outra coluna vai ficar igual à que eu tinha inicialmente. Então, calcular o determinante de uma matriz 2 por 2 é muito fácil. A gente multiplica a diagonal principal. Então, 3 vezes menos 3 dá menos 9, subtrai o valor da multiplicação da diagonal secundária, que é 8. E aí, pra gente, o determinante da matriz de baixo vai ser 1 vezes menos 3, que dá menos 3, menos essa multiplicação aqui, que dá 4. O resultado disso é menos 17 sobre menos 7, que é a mesma coisa que 17 sétimos. E o resultado disso daqui é, calculando o determinante em cima, nós temos 4 menos 6, e o determinante de baixo a gente já calculou, dá menos 7. Então, isso aqui também é igual a 2 sétimos. Então, no primeiro momento, quando as pessoas estavam tentando, no passado, encontrar uma forma para resolver sistemas lineares, eles encontraram essa regra aqui, que ela é chamada de regra de Cramer, e é daí que surgiu o cálculo dos determinantes dessa forma que a gente conhece hoje. O que a gente resolveu aqui, a gente mostrou que essa forma aqui, ela funciona para um caso particular, que foi para esse exemplo aqui. Mas como essa é uma disciplina de álgebra linear, eu quero mostrar para vocês que isso daqui vai ser verdade para qualquer sistema linear 2 por 2. Então, vamos lá. Olha, eu quero provar que se eu tenho um sistema dessa forma, representa um sistema linear qualquer, 2 por 2, o valor x pode ser representado por essa divisão desses determinantes e o valor y pode ser representado por esse coeficiente entre dois determinantes. Para isso, eu vou começar a resolver esse sistema linear como se eu fosse resolver ele pelo método de eliminação gaussiana. Então, eu vou escrever só os coeficientes aqui da matriz e vou deixar de fora o x e o y. E vou fazer as operações com linha. E para isso, eu vou multiplicar a linha de cima por menos c e a linha de baixo por a e substituir a de baixo, porque aqui eu fico com menos ac e aqui eu fico com ac. Para a gente não se confundir nesses cálculos, eu vou fazer aqui no ladinho essas multiplicações e a soma. Então, primeiro a gente vai ficar com menos ac, menos bc e menos uc, para não ficar em ordem alfabética. Depois ac, depois AD e depois AV. E aí, somando essas duas coisas, a gente vai zerar esse. Aqui a gente vai ficar com AD menos BC. E aqui a gente vai ficar com AV menos OC. Podia ser em ordem contrária também, né? E aí, voltando para cá, então, essa linha vai ser substituída por esses valores que estão aqui. Então, ABU. Aqui a gente vai ficar com 0, AD menos BC, e aqui AV menos OC. Aqui a gente já pode voltar para a nossa forma de equação, porque eu sei que isso aqui vezes y é igual a esse valor aqui. Ou seja, AD menos BC
vezes y é igual a AV menos o C. Então, o meu y vai ser igual a AV menos o C dividido por AD menos BC. E aqui a gente está quase chegando onde a gente quer, porque a gente quer escrever esse y aqui como uma divisão de dois determinantes. E a gente só precisa lembrar, então, que isso daqui de cima, se eu for enxergar como um determinante, eu sei que o determinante é a multiplicação da diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, esses elementos aqui precisam estar na diagonal principal e esses elementos aqui precisam estar na diagonal secundária. Então, aqui eu vou ter A e V aqui, e aqui eu vou ter U e C. E aí, a gente pode ver que esse determinante aqui é exatamente igual a isso aqui, que é onde eu estava querendo chegar. E aqui embaixo, da mesma forma, esses aqui são os elementos da diagonal principal, se eu estiver falando em determinante, e esses aqui são os elementos da diagonal secundária. Bem, então a gente já conseguiu provar que o y é realmente escrito dessa forma. Para a gente provar que o x também pode ser escrito dessa forma, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar a primeira equação, que é a equação ax mais by igual a u, e vamos substituir esse y por esse valor que a gente determinou aqui. Então, ax mais b, que vai multiplicar AV menos o C sobre AD menos BC, isso tem que ser igual ao U. Como o que eu quero determinar é o x, então eu preciso isolar esse x. Para isolar esse x, eu vou deixar desse lado aqui só AX, desse lado aqui eu vou escrever o U, menos o B multiplicado por todas essas coisas que estão aqui, né? Então, menos ABV, né? Vou colocar até entre parênteses para não ficar confuso, menos UBC. Tudo isso dividido por AD menos BC. Eu não estou vendo nada que eu possa simplificar de cara, mas eu sei que para eu subtrair esse valor desse valor, eu vou ter que igualar os denominadores, ou seja, esse denominador aqui que é 1, eu vou multiplicar ele por AD menos BC, assim como a equação de cima. Então, o meu AX vai ser igual a U, que multiplica AD menos BC. Aí, isso aqui tudo vai estar sobre AD menos BC. Isso ainda, como eu estou subtraindo duas coisas que têm o mesmo denominador, eu vou deixar elas com um único denominador, para não precisar escrever duas vezes. E aqui eu vou só trocar os sinais do que está ali dentro. Então, eu vou ficar com menos ABV e com menos, ou melhor, mais UBC. E aí, continuando, aqui a gente vai ter que o meu AX vai ser fazendo essa multiplicação distributiva. ADU menos UBC, fazendo U vezes isso aqui, mais, menos ABV mais UBC. Tudo isso sobre AD menos BC. E aí a gente pode ver que tem um menos UBC aqui e um mais UBC aqui. E para eu descobrir o valor do x, esse A que precisa estar multiplicando, ele vai passar para cá, dividindo. Como aqui eu tenho A multiplicando e A multiplicando, eu posso simplesmente simplificar esse A e esse A, porque esse passa dividindo para cá, então todos esses dois que sobraram vão ser divididos por A, né?
Logo, o meu x vai ser igual a du menos bv dividido por ad menos bc. E aí, a gente já viu que isso aqui de baixo eu posso escrever como sendo ADBC, e que isso aqui de cima, esses elementos aqui são os da diagonal principal, então eu posso escrever como sendo U e D, e esses aqui são os elementos da diagonal secundária, então é B e V, esses dois aqui. E aí, com isso, eu mostro, então, que eu posso usar essa regrinha com determinantes para resolver um sistema 2x2. E é daqui que veio a ideia de determinantes. Então, os determinantes, eles estão intimamente ligados com a resolução de sistemas lineares. E uma das coisas que a gente já pode ter em mente com relação aos sistemas, com relação à solução de um sistema linear, é o seguinte: perceberam que para eu achar o valor do x e o valor do y, eu sempre tenho que dividir essa equação, ela sempre vai ser dividida pela matriz dos coeficientes que está aqui. E aí a gente pode já ter por conclusão que se o determinante dessa matriz aqui for igual a zero, a gente não vai ter uma solução única para esse sistema, né? Porque não existe um valor dividido por zero. E é por isso que os determinantes eles estão intimamente ligados com a solução de sistemas lineares. Mas como falei para vocês, a gente vai ver essa relação na próxima aula. Na aula de hoje a gente está mais interessado em calcular determinantes mesmo. Já que estamos interessados em calcular determinantes, então vamos lembrar aquelas regras de como encontrar o determinante de uma matriz 2x2 e de uma matriz 3x3. Sempre que eu tenho uma matriz 2x2, para eu encontrar o determinante dessa matriz, eu posso fazer a multiplicação dos elementos da diagonal principal. Então, 2 vezes menos 6, eu faço essa multiplicação, que dá menos 12, e subtraio a multiplicação dos elementos da diagonal secundária, que nesse caso é menos 3. Portanto, o determinante para essa matriz é menos 15, a gente já sabe isso desde o ensino médio. Quando eu tenho uma matriz 3x3, para calcular o determinante dessa matriz, lembra que a gente pode utilizar uma regra que se chama regra de Sarri. A regra de Sarri, ela diz que eu preciso escrever a matriz, e do lado dessa matriz eu posso colocar, eu preciso escrever novamente as duas primeiras colunas. E aí, para eu calcular este determinante aqui da matriz B, o que eu faço é, eu sei que aqui existe a diagonal principal, e eu faço todas as outras multiplicações que estão na direção da diagonal principal. Depois eu tenho a diagonal secundária e faço todas as multiplicações na direção da diagonal secundária. Então, eu vou pegar minhas coloridinhas aqui para ver se isso ajuda. Num primeiro momento, a gente precisa calcular essa multiplicação aqui, que é da diagonal principal, e isso dá 0. Mas as outras diagonais, que não são diagonais, né, que estão na mesma direção da diagonal principal, são essas daqui. Então, menos 1 vezes menos 1 vezes 2 dá 2, mais isso daqui, que dá 0. E aí, eu vou subtrair agora todos os valores das multiplicações que eu faço na direção da diagonal secundária. Então, essa daqui é a diagonal secundária, então 2 vezes 2 vezes 1, isso dá 4, e esse 4 é negativo. Depois, essa daqui é a segunda, na mesma direção, e isso é 1 vezes menos 1
vezes 3 dá menos 3. Então, aqui eu vou ficar com menos 3, né? Porque o valor sempre vai ficar com o sinal trocado quando eu estou nessa direção. E aqui eu vou ter 0 vezes 0 vezes menos 1, que dá 0. Então, o determinante dessa matriz vai ser 2 menos 4 menos 2, mais 3, 1 positivo. Este é o determinante. E essas são as regrinhas que a gente utilizava, então, para encontrar o determinante de uma matriz 2 por 2 e o determinante de uma matriz 3 por 3. De uma forma geral, os determinantes de uma matriz, se a gente estiver trabalhando com uma matriz qualquer, eles vão ter uma pequena relação com os índices dos elementos dessa matriz. Então, percebam que, se essa daqui é uma matriz A, o determinante dessa matriz sempre vai ser dado por esse elemento vezes esse elemento, menos esse elemento vezes esse elemento. Se a gente está falando de uma matriz 3 por 3, para a gente calcular o determinante, a gente sempre vai precisar fazer todas essas multiplicações, somas e subtrações. E esses valores que estão aqui, eles vêm daquela regra de Sarri que a gente viu anteriormente. Então, olha, esse valorzinho que está aqui é a multiplicação dessa diagonal, esse valor que está aqui é a multiplicação desse valorzinho dessa diagonal com o valor que estaria aqui, e esse valor que está aqui seria a multiplicação da terceira diagonal, menos isso aqui é o valor da diagonal secundária, menos aquela outra diagonal, menos aquela outra diagonal. Só que isso na forma de índice. E por que é que eu estou falando disso? Porque é dessas duas formas de calcular o determinante que a gente vai tentar encontrar uma regra geral para calcular o determinante de uma matriz qualquer. Então, olha só, a gente vai começar analisando o determinante olhando para essa regra de cálculo de determinante de uma matriz 3 por 3. Eu gostaria que vocês percebessem que todas essas multiplicações que a gente faz na matriz para calcular o determinante, essas multiplicações elas são chamadas de produtos elementares. E eu gostaria que vocês percebessem que todos esses produtos elementares, eles vão ter, todos vão começar com 1, 2 e 3, ou seja, eu vou precisar pegar um elemento que está na primeira linha, um elemento que está na segunda linha, um elemento que está na terceira linha. Olha só, aqui também. 1, 2 e 3. Lembra que o primeiro número indica a linha, né? Então, todos os outros elementos têm 1, 2 e 3. E eu sempre posso escrever isso aqui como sendo 1, 2 e 3. Por exemplo, esse daqui, que está com o sinal negativo, é a diagonal secundária. São aqueles elementos da diagonal secundária. Esse elemento multiplicado por esse elemento, multiplicado por esse elemento. Ou seja, eu sempre vou ter um elemento de cada uma das três linhas. E se a gente perceber todas as combinações que são formadas aqui, com essas multiplicações, elas são todas as combinações possíveis que eu posso formar com as linhas e colunas. Então, olha só, eu sempre tenho um elemento de cada uma das linhas, né? E também tem um elemento de cada uma das colunas. Então, olha só aqui. Aqui eu tenho um elemento da primeira coluna, da segunda coluna, da terceira coluna. Aqui eu tenho um elemento da primeira, da segunda e da terceira coluna. Aqui eu tenho da primeira, da segunda e da terceira coluna. A mesma coisa acontece para aqueles elementos que estão na diagonal secundária. Aqui está a primeira, aqui está a segunda, aqui está a terceira coluna. Aqui está a primeira, segunda e terceira coluna. Ou seja, sempre que eu quero calcular o determinante dessa matriz, eu vou ter que fazer esses produtos combinando um elemento de cada linha com um elemento de cada coluna. Mas
E aí, os resultados disso os resultados dessas multiplicações vão ser, então, vão ajudar a formar esse determinante. Só que aí a gente tem que perceber que alguns dessas multiplicações têm sinal positivo e algumas dessas multiplicações têm sinal negativo. E o que a gente quer agora é determinar quais delas que vão ter sinal positivo, ou uma regra para entender qual delas vai ter sinal positivo e qual delas que vai ter um sinal negativo. Então, a primeira coisa que tem que ficar clara é, eu sempre vou precisar pegar um elemento de cada linha. E aí, eu preciso só determinar qual é o elemento, ou quais são os elementos, qual é a coluna que eu vou pegar cada um desses elementos. Então, nesse caso, eu tenho 3 colunas. Eu sei que o meu determinante, ele sempre vai ser uma multiplicação, que vai ser A1 alguma coisa, vezes A2 alguma coisa, vezes A3 alguma coisa. E eu posso fazer algumas combinações de valores que vão aqui, que vão ser sempre 1, 2 e 3, sem se repetir, porque eu preciso sempre estar em colunas diferentes. E aí eu preciso determinar quando que que essa multiplicação vai ser positiva e quando que essa multiplicação vai ser negativa. Bem, todas as combinações que a gente pode fazer para completar esses valores que estão aqui são 1, 2 e 3. Né? Eu posso colocar aqui 1, 2 e 3. Eu posso colocar 1, 3 e 2. Eu posso colocar também 2, 1 e 3, começando com o número 2. Depois eu posso colocar 2, 3 e 1. Eu posso colocar também 3, 1 e 2. E posso colocar também 3, 2 e 1. Essas são todas as combinações que eu posso fazer com esses 3 elementos, 1, 2 e 3. E se vocês perceberem essas diferentes combinações que eu estou colocando, que eu quero preencher esses espaços aqui, elas vão completar exatamente todos esses valores que eu pintei de verdinho aqui nesse determinante. O que eu quero fazer agora é encontrar uma regra para determinar quando que esses valores aqui vão ser positivos e quando que esses valores aqui vão ser negativos. Para eu determinar isso não é uma coisa muito óbvia, mas ela funciona da seguinte forma. A gente tem uma ordem natural das colunas e essa ordem é 1, 2 e 3, que é essa ordem que a gente tem no primeiro momento aqui. Para eu determinar o sinal dessa minha multiplicação que eu estou fazendo aqui, eu preciso ver, dentre essas permutações que eu escrevi aqui, ou dentre essas combinações que eu posso formar com as diferentes colunas, quantas trocas eu preciso fazer para que eu volte a essa ordem natural. Então, olha só. Nesse caso aqui, para eu chegar na ordem natural, que é a ordem 1, 2, 3, eu preciso fazer 0 trocas, ou seja, eu não preciso fazer nenhuma troca de números para eu chegar nesse elemento. Nesse caso aqui, para eu ir para a ordem natural, eu só preciso trocar o 2 e o 3 de lugar, ou seja, eu preciso fazer uma troca. Nesse caso aqui, para eu chegar à ordem natural, eu preciso fazer uma troca, trocar o 1 pelo 2. Nesse caso aqui, eu preciso fazer quantas trocas? Olha só, eu preciso passar o 1 para cá e trocar com o 2 nesse caso, e depois trocar o 2 com o 3. Então, eu preciso fazer 2 trocas. Nesse caso aqui, eu também vou precisar fazer 2 trocas para voltar à ordem natural. E nesse caso aqui, eu só preciso fazer uma troca, trocar o 1 com o 3. E esse número de trocas que eu vou fazer, ele vai indicar qual é o sinal do produto que eu estou calculando. Se esse número de trocas for par, então o sinal que eu tenho na multiplicação vai ser
positivo. Se esse número de trocas for ímpar, então o sinal que a minha multiplicação dos elementos vai receber é negativo. Então, quando eu tenho 0 trocas, é um número par, nesse é o elemento que eu tenho aqui na primeira multiplicação. Então, o valor disso é positivo. O outro que é par é o 2, 3, 1, que é o que aparece aqui. 2, 3, 1, então o valor é positivo, e o outro que é par é o 3, 1, 2. Então, é o valor que aparece positivo aqui. E esses aqui que tem um número ímpar de trocas para ele chegar à ordem natural dos elementos, vai receber um valor, então, negativo. A gente pode ver que essa regra, ela vai se aplicar também a uma matriz 2 por 2. A matriz 2 por 2, ela sempre vai ter o determinante sendo calculado por A1 vezes alguma coisa, as multiplicações, vezes 1, A2 vezes A2 alguma coisa. Então, olha só, a ordem natural que eu tenho aqui é 1, 2, porque eu só tenho 2 elementos. São os valores que eu posso colocar na coluna, né? Então, todas as permutações que eu posso formar são 1, 2 e 2, 1. Aqui, para eu chegar à ordem natural, eu tenho 0 trocas para ser feitas, e aqui, para chegar à ordem natural, eu tenho uma troca a ser feita. Então, aquele elemento que tiver com A11 e A12 vai receber um valor positivo. E aquele elemento que tiver com A21 e ou melhor, A12 e A21 vai ter um valor negativo, porque sempre eu tenho que ter a primeira linha, a segunda linha e alguns valores das colunas. E essas trocas que eu posso obter com as colunas, elas vão indicar qual é o sinal dessa multiplicação. E é daqui, então, que vem a definição de determinante, de como eu calculo determinantes. É claro que a gente não precisa lembrar disso aqui, porque a gente tem aquelas regras para calcular determinantes. Mas é importante a gente pensar que os determinantes, essa regra, ela vem de algum lugar, então ela vem dos sistemas lineares, e a gente pode utilizar essa ideia, então, das permutações e da quantidade de trocas que vão existir nessas permutações para eu preencher esses elementos que estão aqui, para eu calcular um determinante. Se eu fosse calcular o determinante de uma matriz 4 por 4, a gente sempre teria multiplicações de um elemento da primeira linha, com um elemento da segunda linha, com um elemento da terceira linha, com um elemento da quarta linha. E aí, dependendo dos valores que eu vou colocando aqui, dependendo das permutações que eu posso fazer com os valores 1, 2, 3 e 4, eu vou determinando qual é o sinal desta multiplicaçãozinha aqui. Como a gente tem, nesse caso, 4 elementos, a gente precisaria fazer um total de 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, isso dá 24 permutações diferentes, dá bastante trabalho fazer isso. Se a gente tivesse uma matriz 5 por 5, a gente teria um total de 5 fatorial, ou seja, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, permutações para fazer. E essa definição que a gente tem para calcular determinantes, ela pode ser, então, bastante trabalhosa de fazer os cálculos, porque são muitas multiplicações para fazer, são muitas permutações para analisar. E por isso a gente precisa encontrar, então, uma forma mais fácil de calcular os determinantes, que é o que a gente vai ver nos exemplos a seguir. Antes de a gente ir para o próximo exemplo, eu gostaria de chamar a atenção para algumas propriedades interessantes que a gente pode tirar dos determinantes, partindo então dessa definição. A primeira propriedade é a seguinte, que se uma matriz tem uma linha ou uma coluna que é inteira de zeros, então o determinante dessa matriz vai ser zero. E por que que isso acontece? Se eu tiver uma linha inteira de zeros, imagine que eu tenha
0, 0, 0 na primeira linha, eu sei que eu sempre vou ter um elemento que pertence à primeira linha fazendo o cálculo da multiplicação nesse determinante. Então, os resultados disso sempre vão dar zero, porque todos os elementos da primeira linha são zero. Assim como se eu tivesse uma coluna inteira de zeros, e eu sempre vou ter um elemento dessa coluna sendo multiplicado em cada um daqueles produtos que são feitos, então o produto dessa matriz vai dar zero. De uma forma semelhante, a gente pode calcular o determinante de uma matriz triangular de uma forma muito fácil. Uma matriz triangular, vocês viram na aula anterior, que ela pode ser dessa forma se ela for triangular inferior. E aí, se ela é triangular, eu vou ter todos esses valores aqui sendo zeros. Então, todos os produtos que envolvem esses valores aqui que estão na segunda, terceira e quarta coluna vão ser zero. Portanto, o determinante dessa matriz vai ser simplesmente a multiplicação dos elementos que estão aqui na diagonal principal. Ou seja, sempre que eu tenho uma matriz triangular, o resultado do determinante dessa matriz é simplesmente a multiplicação dos elementos da diagonal principal. E na página seguinte a gente tem alguns exemplos disso. Olha, aqui eu tenho uma triangular superior, aqui eu tenho uma triangular inferior. O determinante é simplesmente a multiplicação desses elementos nesse caso e a multiplicação destes elementos no segundo caso. Para a gente encontrar uma regra geral para calcular determinantes de matrizes de ordens maiores, a gente vai precisar introduzir dois conceitos, que é o conceito de menores e cofatores. Esses menores também são chamados de determinantes menores ou então menor relativo, que é o nome que eu prefiro, menor relativo. Mas o livro de vocês trata como menor, então vou chamar de menor. Então, imaginem que vocês têm uma matriz A e J, uma matriz de tamanho qualquer, desde que ela seja quadrada. Esse menor, que eu vou chamar de M e J, é o determinante da submatriz de quando eu suprimo a linha I e a coluna J. Então, por exemplo, se eu quero o M21, isso vai ser o determinante da matriz onde eu suprimo a segunda linha e a primeira coluna. Então, o M21, vou suprimir a segunda linha, vou excluir isso aqui e a primeira coluna. E esse M21 vai ser, então, o determinante do que sobrou, do que eu não risquei. Então, da matriz 1, 6 e 4, 2. Nesse caso, o M21 vai ser 2 menos 24, e isso é menos 22. Então, esse é o conceito de menor. É uma matriz onde eu suprimo uma linha e uma coluna, e essa linha e essa coluna vão ser indicados pelo valor que eu estou calculando, o menor. Não sei o que eu fiz de lápis, né? Mas vamos continuar. E depois, a gente tem o conceito de cofator. O cofator de uma linha I e uma coluna J, ele vai ser identificado por esse índice C de IJ, e ele vai ser calculado fazendo menos 1 elevado a I mais J, ou seja, o número da linha mais o número da coluna, multiplicado pelo menor da linha IJ. E esse menor é esse determinante que a gente acabou de determinar. Então, vamos calcular, por exemplo, o cofator da 1 dessa matriz que nós temos aqui. Para eu calcular o cofator 1, eu vou ter que pegar menos 1 e elevar a 1 mais 1, porque o valor do I aqui é 1 e do J é 1, e multiplicar isso pelo menor das linhas I e J. Então, eu vou apagar isso aqui para a gente saber quem é o menor da linha I e J. Como é o mesmo I e J que eu estou tratando aqui, é o mesmo que está aqui, então, nesse caso, é a linha 1 e a coluna 1. Portanto, eu vou multiplicar esse valor pelo determinante da matriz 5, 6, menos 7 e 2.
Aí, para a gente calcular o valor deste cofator, nós vamos fazer menos 1 elevado ao quadrado, isso é 1, que vai multiplicar 5 vezes 2, 10, menos 6 vezes 7, 42 negativo, né? Então, aqui vai ficar mais 42, então o valor desse cofator, nesse caso, vai ser 52. Mais um exemplo, digamos que eu queira calcular o cofator 3,1. O cofator 3,1 vai ser menos 1 elevado a 3 mais 1, que vai multiplicar o M31. O M31, ou menor 31, vai ser o determinante da matriz, onde eu suprimo a terceira linha e a primeira coluna. Então, dessa matriz aqui que é formada por 1, 4, 5 e menos 7. E aí, se eu fizer menos 1 elevado à quarta, isso vai dar 1, que vai multiplicar o determinante disso aqui, menos 7, menos 20. Ou seja, o resultado deste cofator é menos 27. Esses dois conceitos de menores e de cofatores, eles vão ser importantes para a gente estender, então, o nosso cálculo de determinantes para as matrizes maiores. Mas para a gente fazer essa extensão, a gente vai começar trabalhando com uma matriz 3×3, que é uma matriz que a gente já sabe como calcular o determinante. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui uma matriz 3×3 qualquer. A gente já sabe que o determinante dessa matriz ele é escrito dessa forma. Para a gente encontrar uma regra para esse determinante, então, eu vou pegar este determinante que está escrito aí e eu vou começar a escrever ele de uma forma um pouco diferente. Então, eu vou pegar o determinante da matriz A. Nesse determinante da matriz A, eu consigo perceber uma coisa que é o seguinte. Nesse produto que eu estou fazendo aqui, eu tenho A11, e nesse produto que eu estou fazendo aqui, eu também tenho A11. Então, o que eu vou fazer aqui é colocar o A11 em evidência. Se eu puser o A11 em evidência, só para reescrever esse determinante, esse A11 vai multiplicar A22, A33, menos A23, A32. Agora, eu vou fazer a mesma coisa colocando em evidência o A21. Então, olha só, nesse produto aqui eu tenho o A21 e nesse produto aqui eu também tenho o A21. Então, vou colocar aqui mais A21, que vai multiplicar A13, que multiplica A32, menos A12, A33. E vou fazer a mesma coisa para o A31. O A31, ele vai multiplicar, ele está nesse produto e nesse produto, ele vai multiplicar o A12, A23, menos o A13, crianças gritando, A22. E por que é que eu estou escrevendo este determinante dessa forma? Porque a gente pode perceber que o que a gente tem aqui dentro deste parêntese aqui, ele é exatamente o determinante dessa matrizinha que está nesse pequeno... como que eu digo? Nessa submatriz que está aqui dentro. Então, olha só, eu tenho aqui
O determinante dessa matriz é 2, 2 vezes 3, 3 menos 2, 3 vezes 3, 2. Se a gente perceber o que está dentro deste parêntese aqui, ele é o determinante da matriz que vai resultar de quando eu elimino essas duas linhas aqui, só que o determinante com o sinal trocado. Então, olha só, o determinante dessa matriz aqui, ele é A12 vezes A33 menos A32 vezes A13. Então, eu posso reescrever esse produto que eu escrevi aqui, trocando o sinal desses valores que estão aqui. Então, eu posso colocar um negativo aqui e um positivo aqui, só porque eu quero mostrar que este valorzinho que está aqui, ele é o M11. Este valorzinho que está aqui, ele é o M21. Ou seja, isso aqui é o determinante de quando eu suprimo a primeira linha, a primeira coluna e a segunda linha. E este valor que está aqui, ele é o determinante. Esse valor que está aqui, ele é o determinante de quando eu suprimo a terceira linha e a primeira coluna, olha. A12 vezes A23 menos A13 vezes A22. Então, isso aqui é o menor relativo ao elemento 3,1. E aí, o que a gente pode perceber é que para calcular esse determinante, existe uma forte relação entre os menores que foram calculados e os valores e os valores dos cofatores. Olha só, para eu calcular o cofator 1,1 dessa matriz, eu teria que fazer A11 que multiplica, ou melhor, eu teria que fazer menos 1 elevado a 1 mais 1 multiplicado por aquele determinante onde eu elimino a primeira linha e a primeira coluna. Para eu fazer o cofator 2,1, e aí eu só vou colocar aqui M11 para ficar mais fácil, eu teria que fazer menos 1 elevado a 2 mais 1 vezes o menor da linha 2,1. Para eu fazer o cofator... Nossa, essas crianças estão bem loucas. O cofator 3,1, eu teria que fazer menos 1 elevado a 3 mais 1 vezes o menor do 3,1, que é alguma coisa parecida com o que eu fiz aqui. Só que para calcular esse determinante, então, o que eu poderia fazer é... Eu sei que isso daqui é um cofator, mas não é exatamente isso que eu tenho para calcular o determinante. Além de eu encontrar o cofator, cada um desses valores do cofator, ele está multiplicado por aquele elemento que eu estou utilizando para suprimir as linhas e as colunas. Então, o determinante dessa matriz A, eu poderia escrever ele como sendo o A11 vezes o cofator 1,1 mais o A21 vezes o cofator 2,1 mais o A31 vezes o cofator 3,1. E aí, com isso, eu encontro uma regra geral para determinar ou para encontrar o determinante de uma matriz 3×3. E essa regra, ela pode ser estendida para uma matriz de qualquer tamanho, exceto de uma matriz 1, né? Não vou falar das matrizes menores, que elas já são fáceis. Mas então, se eu tivesse uma matriz 4×4, era só eu colocar aqui, então, A41 vezes o cofator da matriz 4,1. Se fosse 5×5, eu iria aumentando esses produtos aqui para calcular, então, os determinantes. Para isso ficar bem simples, eu vou mostrar para vocês um exemplo de como que a gente vai calcular.
o determinante de uma matriz 3×3 utilizando essa expansão em cofatores. Então, já escrevi aqui qual é a matriz que a gente quer calcular o determinante e escrevi também essa regrinha para a gente não esquecer, embora ela seja bem fácil de memorizar essa regra. Então, vamos lá. Utilizando a expansão em cofatores para a gente calcular esse determinante, a gente vai fazer o seguinte. A primeira coisa que a gente tem é, eu vou pegar o elemento, vou fazer de lápis porque aí eu vou poder apagar. Eu vou pegar o elemento A11, que é menos 1, e vou multiplicar pelo cofator 1, e lembrando que um cofator, eu vou só escrever de uma linha I e coluna J, ele é menos 1 elevado a I mais J multiplicado pelo menor de IJ. Então, nesse caso, a gente vai ter menos 1 elevado ao quadrado, que vai multiplicar aquela matriz menor de quando eu suprimo a primeira linha e a primeira coluna. Então, de 0, 5, 7 e 2. Mais o elemento 2, 1. O elemento 2, 1 é esse daqui, 3, que vai multiplicar menos 1 elevado a, nesse caso agora, eu estou tratando do elemento 2, 1, então elevado a 2 mais 1, ou seja, elevado à terceira, que vai multiplicar o menor 2, 1. O menor 2, 1 é quando eu suprimo a segunda linha e a primeira coluna. Então, vai sobrar um determinantezinho para mim, que é 1, 2, 7 e 2. Tem que apagar isso aqui. Já entendemos qual é que é. Mais agora o elemento 3, 1, que é o elemento 1, que vai multiplicar o cofator 3, 1, que é menos 1 elevado a 3 mais 1, que é 4, multiplicado pelo determinante de quando eu tiro a terceira coluna, a terceira linha e a primeira coluna. Então, isso vai ficar 1, 2, 0 e 5. Fazendo esses cálculos, a gente vai ter o seguinte: menos 1 que multiplica 1, isso aqui dá 1, né? Isso vai ser 1 vezes o determinante dessa matriz, que eu já vou calcular. Isso aqui é 0 menos 7 vezes 5, 35. Isso aqui dá menos 1 vezes 3, então dá menos 3, que vai multiplicar o determinante dessa matrizinha, que é 2 menos 14. Isso aqui dá 1 positivo vezes 4, então dá 1, que vai multiplicar 1 vezes 5, 5, menos 0. E aí, fazendo essas multiplicações aqui, nós vamos ter menos 35. Aqui a gente vai ter 12 negativo vezes menos 3. Isso dá mais 36. E aqui a gente vai ter 5. Então, o resultado deste determinante vai ser, aqui dá 1 positivo mais 5, 6. E aí, com isso, a gente calculou um determinante utilizando essa expansão em cofatores. Eu vou fazer mais um exemplo, mas antes de fazer esse exemplo, eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa. Quando eu estou calculando os cofatores de uma linha I e de uma coluna J, eu sempre tenho menos 1 elevado a I mais J, que multiplica aquela matriz menor, que é um determinante. Esse valor aqui, como é menos 1 elevado a um número, ele sempre vai ser ou um positivo ou um negativo. Quando a gente está fazendo essa expansão em cofatores, que isso aqui se chama expansão em cofatores, que a gente fez, a gente sempre vai ter que este valor aqui, ele vai ser uma vez positivo, uma vez negativo, uma vez positivo, uma vez negativo, uma vez positivo, uma vez negativo. Então, se a gente lembrar que o primeiro valor é positivo, a gente tem que lembrar que o segundo é negativo, que o terceiro é positivo e assim por diante. Aí a gente economiza esses valores que estão aqui. Então, basicamente, a gente poderia pensar
que para calcular o determinante desta matriz aqui, a gente precisa pegar este valor aqui multiplicado pela matriz quando eu elimino essa linha e essa coluna, menos este valor aqui, que é o que eu coloquei aqui, multiplicado pelo determinante de quando eu elimino esta linha e esta coluna, que é comparem com o que está aqui, e aí foi menos, agora é mais este valor que está aqui, multiplicado pelo determinante dessa matrizinha que sobrou aqui. Eu vou fazer um exemplo agora calculando isso mais rápido, para que esse processo fique de uma forma mais automática. Bom, para a gente fazer esse processo ficar um pouco mais rápido, então, e lembrar do algoritmo, imagino que eu tenho essa matriz e queira calcular o determinante utilizando cofatores. Então, lembrando do que nós tínhamos anteriormente, o determinante dessa matriz ele vai ser o seguinte: vou pegar esse primeiro valor, vai ser positivo, e vou multiplicar pelo determinante de quando eu elimino essa linha e essa coluna. Então, sobrou menos 1 e 5, 9 e 4. Agora, menos, primeiro é positivo, então o segundo é positivo, menos esse valor aqui, que vai multiplicar o determinante de quando eu elimino esta linha e esta coluna. Então, o determinante de 0, 0, 9 menos 4. Agora, mais este valorzinho aqui, multiplicado pelo determinante menor de quando eu elimino essa coluna e essa linha. Então, 0, 0, menos 1 e 5. E aí, para a gente calcular esse determinante, nós vamos ter 3 vezes menos 4 menos 45, menos 2 vezes, aqui vai dar 0 menos 0, mais uma vez, quero passar um parêntese, 0 menos 0, me emocionei. Então, aqui nós vamos ter menos 4 menos 45, isso vai dar menos 49, menos 49 vezes 3 vai dar um total de menos 147. Então, esse é o determinante da matriz B. Só que uma coisa que eu não falei para vocês é que essa expansão em cofatores, a gente está fazendo ela por coluna, mas a gente também pode fazer ela por linha. E, inclusive, a gente poderia pegar esta coluna aqui, ou esta coluna aqui, ou esta linha, ou qualquer linha. Só que eu quero pegar agora e calcular esse mesmo determinante, ou essa mesma expansão em cofatores, utilizando, no entanto, a primeira linha. Então, eu posso calcular também este determinante utilizando esses cofatores que estão aqui. O procedimento vai ser muito parecido, só que vocês vão entender o porquê que eu estou fazendo isso daqui adiante. Então, aqui vai ser positivo, então eu tenho 3, e eu vou eliminar essa linha e essa coluna. Falei ao contrário, vou multiplicar o determinante de menos 1, 5, 9 e menos 4. Aí agora eu vou ficar com, o primeiro era positivo, então o segundo vai ser com sinal trocado. 0, que vai multiplicar, corto isso e isso, né? A linha e a coluna do valor que eu tô interessado, então 2, 1, 5 e menos 4. Agora, mais o próximo elemento dessa linha aqui, que eu estou utilizando essa linha como referência, 0, que vai multiplicar, vou cortar isso e cortar isso, o determinante que sobrou aqui foi 2 menos 1, 1 e 9. E por que é que eu estou falando para vocês disso? Porque uma vez que esse valor aqui é 0 e que esse valor aqui é 0, eu não preciso fazer esses cálculos. E com isso, esse determinante vai ser calculado simplesmente fazendo 3 vezes. Eu percebi que agora aqui, quando eu copiei, eu me esqueci de colocar esse menos aqui.
Então, aqui deveria ser, na verdade, mais 4 e aqui menos 45. Então, isso aqui dá menos 41. E menos 41 vezes 4, vezes 3 vai dar menos 123. Opa, tinha errado aqui. E aí, se a gente for fazer os cálculos aqui embaixo, a gente vai ver que a gente vai ter exatamente a mesma coisa. Então, se a gente está fazendo uma expansão em cofatores e a gente identifica que tem uma linha ou uma coluna que tem muitos zeros, é interessante pegar essa linha ou essa coluna para fazer esta expansão. Mas muito bem, até agora a gente só viu, então, como calcular o determinante com cofatores de matrizes 3×3, que a gente já sabia calcular o determinante. Para isso, eu vou dar um exemplo de como calcular o determinante de uma matriz 4×4. Bem, para calcular o determinante de uma matriz 4×4, a gente vai ter que utilizar aquela ideia, agora sim não tem escapatória. Então, nós vamos pegar o seguinte, utilizando o procedimento prático, eu sei que eu vou ter este valor positivo, ou seja, 1, que vai multiplicar o determinante onde eu risco essa linha e essa coluna, e esse determinante é 8, 3, 4, 0, 0, menos 1, 1, menos 1 e 1. Agora, este valor aqui com um sinal negativo, então, menos 2, e aí, nesse caso, eu vou ter que eliminar esta linha e esta coluna, que vai multiplicar o determinante menos 2, 1 e 2. 0, 0, menos 1, 1, menos 1 e 1. Perceberam que isso aqui vai dar trabalho, né? Porque eu vou ter que calcular 4 determinantes de matrizes 3×3, que são bastante grandes. Isso aqui vai dar um trabalhinho considerável. Pensando nisso, eu vou pegar, então, e vou trocar a minha estratégia, e ao invés de fazer a expansão em cofatores com esta linha aqui, com esta coluna, perdão, eu vou fazer a expansão em cofatores utilizando esta linha aqui. Se eu vou utilizar essa linha como base, eu vou colocar isso aqui, só um mais 4, continua aqui, porque eu não quero fazer dessa forma, eu quero utilizar essa linha de baixo, a gente vai ter o seguinte. Para a gente pensar se esse 4 agora, a gente não está começando lá no 1, então a gente tem que pensar se esse valor aqui vai ser positivo ou negativo. Nesse caso, a gente tem positivo, negativo, positivo. Então, nesse caso, 4 é positivo. Vou eliminar esta linha e esta coluna. E vai me sobrar o determinante menos 2, 1 e 2. 8, 3, 4, 1, menos 1 e 1. Aí, se esse é positivo, esse é negativo, esse é positivo e esse é com sinal trocado. Então, mais uma vez, e eu não estou colocando esses valores porque eu já sei que 0 vezes o determinante vai dar 0, né? Então, por isso que eu não estou escrevendo esses valores. Mais 1, que vai multiplicar. Agora, eu elimino esta linha e esta coluna. Então, nós vamos ficar com 1, menos 2, 1, 2, 8 e 3, 5, 1 e menos 1. E aí, eu vou deixar esse exercício para vocês terminarem. Essa é a tarefa de confirmar a presença de vocês nessa aula. Terminar de calcular o valor deste determinante aqui. Para terminar de calcular o valor desse determinante, vocês vão precisar calcular o determinante dessa matriz e o determinante dessa matriz. Aí vocês podem tanto utilizar a expansão em cofatores, quanto utilizar a regra de Sarry, que a gente viu nas aulas anteriores. Então, gente, para essa aula, o que eu gostaria de falar para vocês é isso. A gente viu, olha minha voz falhando,
a gente viu que os determinantes, embora pareça uma regra bastante arbitrária, que a gente aprendeu no ensino médio e utilizou em várias outras coisas, até mesmo em geometria analítica e nessa disciplina mesmo, eles têm uma origem que é a origem de resolução de sistemas lineares. Na próxima aula a gente vai ver como utilizar determinantes para resolver sistemas lineares. E a partir disso, existem regras, existe uma definição para o cálculo de determinantes, que é todas as multiplicações que a gente pode fazer com os elementos de cada uma das linhas e cada uma das colunas, atribuindo valores positivos e negativos. Vimos que essas permutações e essas multiplicações vão ficar muito longas à medida que o tamanho da matriz vai crescendo. Então, a gente procurou encontrar uma regra que ajude a gente a calcular os determinantes de uma forma, os determinantes de matrizes grandes de uma forma um pouco mais fácil. E essa regra, ela foi aplicável a partir do momento em que a gente aplica os conceitos de menores relativos e de cofatores, porque com esses conceitos a gente pode pegar uma matriz e sempre ir reduzindo essa matriz até que eu tenha determinantes de ordem 2 ou de ordem 3, que são determinantes que eu consigo calcular com aquelas regrinhas das multiplicações entre diagonal principal e diagonal secundária.